Boa noite, professora. Boa noite, turma. Tudo bem? Então, nosso grupo ficou com o tema de terapia em crianças e nós dividimos o trabalho, nos reunimos em um encontro presencial e dividimos por tópicos. E os tópicos abordam como nós vamos trabalhar com essas crianças, quais são as divisões. E nós dividimos assim, segundo o artigo que a professora nos passou. Nós dividimos por características dessas crianças, quais são as características das crianças na quais nós vamos trabalhar, as suas etapas de formação, as suas fases. Nós trabalhamos também com a fronteira, né? Como é a expansão da fronteira que aborda essas crianças. Como faz essa terapia? Acredita-se muito que essa terapia é com brinquedos. A criança consegue se expressar com brinquedo. Um exemplo, uma criança quando ela é abusada, se você der uma Barbie e eu esqueci o nome da minha época, aquele brinquedinho lá, acho que é Bob, não sei o nome. E aí, dependendo da forma com que a criança vai trabalhar com esses bonecos, vai movimentar, você vai perceber se ela foi abusada. Ela consegue se expressar através dos brinquedos. Essa é a terapia, você se atentar como a criança brinca. Talvez ali está sendo uma resposta, ela está pedindo ajuda através da brincadeira, na verdade. E Rosana Zonello, ela acredita que a vida é como uma caixa de chocolate. E aí nossos colegas vão abordar os próximos temas. Desde já agradeço a participação. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Meu nome é Kênia. Eu vou tentar apontar algumas características do que constitui grupo. Antes, separei aqui um vídeo. Ele, por si só, é bem completo, né? Traz algumas reflexões pra gente. Quem eu sou. E, cara, a gente tenta de todas as formas responder ela e descobrir, mas eu acho que a gente está olhando para a pergunta errada. A pergunta não é quem eu sou, a pergunta é quem nós somos. Cara, porque quando eu descubro que nós somos uma família, é que eu entendo que eu sou pai, por exemplo. Quando eu descubro que nós somos uma empresa, é que eu descubro que eu sou um trabalhador. Quando eu descubro que nós somos igreja, por exemplo, é que eu entendo que eu sou irmão. Aquilo que eu sou só faz sentido em quem nós somos. Então, deixa eu te fazer um convite. Para de olhar para eu e começa a olhar para nós. Então, é um vídeo bem completo, né? E ele fala justamente do quem eu sou. Eu que faço parte desse grupo, desse conjunto, né? Toda essa ideia de interrelacionamento que cada o indivíduo traz com as suas experiências, que contribui para a dinâmica do grupo. É o aprendizado contextualizado, seja familiar, escolar, no trabalho, relações civis de maneira geral. O ser humano, ele vive no meio pela manutenção da sua diferença. Observe essa gravura aqui. Aqui nós temos as crianças, né, que estão em grupo, mesmo não em terapia, mas eu trago a reflexão sobre a aprendizagem, né? Aqui há uma construção de perspectiva, a interação emocional, social, linguística, cognitiva, e tudo isso contribui para a formação. A temática grupo, ela é muito importante porque vivemos em sociedade. Somos seres ímpares, com experiência, mas através do outro, num compartilhamento, é onde que acontece o nosso amadurecimento, vamos assim dizer. É nessa inter-relação que temos a capacidade de crescermos como ser humano. Boa noite a todos.
Sou a Josefa. Vamos discutir nessa noite um pouco sobre as etapas do grupo e características. São 3 pontos em destaques. Primeiro ponto, identidade e dependência. Segundo ponto, influência e contradependência. Terceiro ponto, intimidade e independência. Nesse primeiro ponto, abordamos a aceitação do grupo, a confiabilidade. E nosso objetivo em foco é observar cada gesto, gosto, limites e habilidade do grupo. É fundamental o terapeuta, mesmo estando em grupo, fazer essa observação individual, mesmo porque cada criança, cada indivíduo tem seu tempo, seu ritmo. Segundo ponto, etapa onde os desafios são expostos. Nossa verdadeira intenção é modificar a estrutura cognitiva do grupo, com a finalidade de gerar mudanças nos pensamentos e comportamentos. As crianças podem sentir medo de enfrentar novos desafios, por isso é necessário preparar bem este ambiente. O terapeuta é a pessoa ideal para fazer esse papel marcante no processo de autoconhecimento. É o facilitador e estimulador nessa jornada. É importante criar situações que permitam deixar o ambiente agradável e divertido. Um dos benefícios de permitir que as crianças se relacionem umas com as outras é que elas vão aprender a se comunicar com estranhos e isso vai tornando menos tímida durante o seu processo terapêutico. Terceiro e último ponto. É uma fase onde as crianças se sentem acolhidas no grupo e elas interagem com mais frequência com as outras crianças e com o terapeuta. Essa etapa é onde o grupo consegue gerenciar as normas e desempenhar seus papéis com mais naturalidade e confiança. Quanto mais forem positivos os sentimentos, maior será a relação uns com os outros e no mais positivo pode chegar nos resultados. Olá, boa noite, tudo bem? Sou Cantarelli, sou aluno da Unibras. Nós estamos no terceiro período de psicologia. O nosso grupo vai falar sobre terapia em grupo. E eu fiquei responsável para falar sobre as 3 fases do grupo, que tem no grupo. A primeira fase é a fase da orientação, onde os membros eles chegam muito concentrados na própria segurança. Ou seja, as crianças, as pessoas, eles ficam muito retraídas, eles têm medo de falar. Então, assim, tem muita dependência do terapeuta. Ou seja, o terapeuta ele vai chamar para si a responsabilidade, correto? Ele vai quebrar o gelo, ou seja, com brincadeira, ou seja, com alguma conversa. Então, o terapeuta ele é responsável, nesse momento, para fazer a interação entre os membros do grupo, no caso, as crianças. A fase 2 é o conflito, onde se começa a definir os grupos. As crianças começam a se apresentar, começa a ter mais contato, ter mais uma conversa. Você sabe, né? A criança, ela, ainda mais em terapia, elas vão aos poucos se abrindo. E criança é um pouco mais difícil, na minha opinião, para se abrir do que o adulto. Então, há mais contato entre os membros. E também tem menos dependência do terapeuta. O terapeuta vai ter que falar ainda, vai ter que chamar, mas a interação entre as crianças já está maior do que antes. A terceira fase é a coesão. É onde a participação das crianças, dos membros, já não tem tanta dependência do terapeuta. Por exemplo, quando eles forem se reúne lá na sala para fazer a terapia, as crianças já começam a conversar, já sabem o nome de todos, entendeu? Então começa a ter uma alta produtividade no assunto a ser abordado. E os membros do grupo, eles têm alegria em falar que fazem parte daquele grupo. E eles já quase não têm essa dependência do terapeuta. O terapeuta vai estar ali. Vai estar ali para orientar, para falar, para conversar, para fazer uma brincadeira, para saber mais o objetivo do grupo. Queria lembrar que essas 3 fases, ela não acontece em um primeiro encontro, aí depois no segundo encontro, no terceiro encontro. É gradativamente.
A primeira fase pode ter vários encontros, a segunda também e a terceira também. Então, assim, depende da evolução do grupo e principalmente das crianças. E mais ainda do terapeuta. Então, assim, essa foi a minha parte. Espero que tenha sido legal e explicativa. Até a próxima. A questão de terapia é a permissão para ser criativo, ou seja, existe o terapeuta, o campo terapêutico, o grupo em questão ou a criança em sua totalidade. Ali naquele espaço, o terapeuta ele vai ter um encontro com crianças tímidas, crianças muito expressivas, crianças quietas e crianças com traumas, ou seja, o terapeuta ele tem que se adaptar aos vários jeitos de criança, aos vários indivíduos que eles vão ter encontro com ele. Então o terapeuta ele precisa crescer suas ideologias, ele precisa estar sempre em evolução, ele precisa entrar no mundo da criança, ele precisa estar em contato com o novo e assim ele ser transformador. Ele vai transformar uma visão, ele vai pegar uma visão que a criança tem do que é um adulto e ele vai transformar em um jeito diferente, porque as crianças são acostumadas a um padrão de ir para a escola, sentar, hora de levantar, hora de sentar, hora de ficar calado, hora de conversar. Ali no campo terapêutico vai ser diferente, porque a criança ela tem a permissão para se conhecer e ela tem a permissão para se expressar. É uma nova visão para a criança. Então, o terapeuta ele tem que estar apto para enxergar a criança em sua totalidade, ou seja, a criança vai se expressar demais ou ela vai se expressar de menos. A criança ela vai quebrar barreiras ali. Ela vai se conhecer, ela vai falar, ela vai contar a história. E dessa forma, a brincadeira, na ludoterapia, a brincadeira é uma forma de colocar suas fantasias para fora de uma forma lúdica. E aí a criança vai ter essa oportunidade, junto com um grupo de crianças ou até mesmo sozinha. Ela vai enfrentar os seus medos, ela vai enfrentar as suas dúvidas, os seus questionamentos, e ela vai poder se expressar da forma dela. Então o terapeuta, como interventor dessa expressão da criança, ele tem que estar em contato com o novo, ele precisa se autoconhecer, ele precisa ver os seus próprios limites. No campo terapêutico, o terapeuta se torna agente de ajustamento criativo. Ele está ali para trazer o novo para a criança, ele vai ser agente de novidade. Então ele precisa ter os princípios de aceitação, permissividade, o acolhimento e a construção de confiança. A importância do espaço terapêutico está nessa permissão da criança ser e experimentar, porque ali ela sozinha ou junto com um grupo de crianças e adolescentes, ela vai se entender, ela vai se expressar, se relacionar, entender como se impedir, por conta que existem muitas queixas de a criança tá agressiva, ela tá imperativa, ela tá muito agitada, mas ali não, ali ela vai ter permissão para se expressar. E para que isso aconteça, o terapeuta vai estudar qual abordagem utilizar com as crianças e o grupo, e através de intervenções, tal como uma brincadeira ou com umas dinâmicas, ele vai desenvolver essa forma da criança se expressar. E os recursos que o terapeuta pode usar ali naquele campo terapêutico vão desenvolver a coordenação motora da criança, a empatia, a comunicação da criança, o raciocínio lógico, por exemplo. Se o terapeuta colocar duas crianças para jogar um jogo de xadrez, eles vão ter uma interação, ele vai ter um momento ali de percepção de estratégica. Então, no espaço terapêutico, a criança vai ter espaço para experimentar e conhecer a si e ao próximo. Boa noite, eu me chamo Suliele. Neste trabalho, a gente abordou o assunto terapia em grupo de crianças. O grupo provoca espontaneidade nas crianças, elas começam a se relacionar-se com a terapia e a confiar. Na terapia, o brincar pode facilitar o desenvolvimento e aumentar a capacidade da criança para organizar os seus afetos. A terapia traz os benefícios e possibilita o desenvolvimento